Neste mundo, estamos regularmente cercados por criminosos, geralmente homens que nos surpreendem com seus atos, mas há mulheres que também deixaram uma marca indelével com seus atos de maldade e crueldade. Então, nestes vídeos, vamos explorar e também analisar os crimes e eventos protagonizados por algumas das mulheres mais malvadas. Existe algo que seduz tanto quanto dinheiro e poder, e isso são as redes sociais. Esse rosto angelical de Juana Lapec que se vê nas fotos servia para atrair seus inimigos e obter informações úteis para a organização criminosa a qual pertencia. Ela adorava publicar fotos suas portando grandes armas e rifles com as quais tirou a vida de vários inimigos. Juana, com apenas 20 anos, era a mulher mais perigosa de todo o México. E o motivo não tinha exatamente a ver com a quantidade de inimigos aos quais ela tirava a vida, mas o que fazia com eles. Uma vez que estavam mortos, foram 5 os homens que caíram em suas mãos e assassinou com um alto nível de sadismo e morbidez que reinava em sua mente. Juana, de fato, afirmou em suas confissões que, ao estar imersa em um mundo tão perverso, havia perdido sua sensibilidade. Não sentia nenhuma culpa quando cometia essas barbaridades, mas ainda lhe geravam muito prazer. Acredita-se que ela sofreu durante esse período de sua vida certas alterações mentais que a levaram a cometer esses atos e acabou tomando gosto por essas barbaridades. Juana nasceu em Hidalgo, no México. Sabe-se realmente pouco sobre sua infância. É como se houvesse um vazio desde seu nascimento até o início de sua adolescência. Nesse momento, ela já se mostrava muito rebelde e começou cedo o consumo de álcool e substâncias ilegais. Quando tinha 15 anos, ficou grávida após um relacionamento fugaz com um homem 20 anos mais velho que ela. Sendo mãe solteira, a situação econômica apertava e a pequena, como a chamavam naquele momento, não teve mais opções do que se dedicar ao trabalho mais antigo do mundo. E no ano de 2003, Juana começou a trabalhar em um bar noturno. Nesse mesmo ano, seu irmão foi morto e mais tarde vou mencionar como Juana descobriu quem foi o responsável e por que tiraram sua vida. Assim, no bar onde trabalhava, homens costumavam ir regularmente para cobrar proteção. A maioria deles pertencia aos Zetas, uma das gangues, aliás, mais poderosas do narcotráfico mexicano daquele momento. A dona do lugar era obrigada a dar-lhes dinheiro, porque caso contrário, corriam grande perigo e sairiam do lugar de proteção que a máfia lhes dava. Para repor essa saída de dinheiro, então a dona pedia às suas jovens empregadas, incluindo Juana, que se sentassem com esses homens e, através de conversa e flerte, tomassem cervejas suficientes para repor o mesmo dinheiro que ela havia entregado. Nesse mesmo contexto foi que Juana começou a se envolver com certos homens desse meio. Em uma das muitas vezes que se sentou com eles para beber, um deles pediu seu telefone e ela deu sem saber exatamente para que ele queria. Numa sexta-feira, Juana então recebeu uma ligação de um dos Zetas pedindo que ela conseguisse 8 garotas para uma festa. Para que o pedido fosse cumprido sem nenhuma objeção, ele disse: "Mija, não se preocupe com quanto vão nos cobrar, nós pagamos o que for." E assim, a festa aconteceu das 10 da noite até as 5 da manhã. Todas levaram uma boa quantia de dinheiro e beberam à vontade. Juana continuou com seu trabalho no clube noturno e, algum tempo depois, foi até sua cidade natal visitar uma amiga que trabalhava na polícia municipal. Estavam prontas para ir a uma festa quando, de repente, uma chamada telefônica mudou o destino delas. Era um criminoso importante dos Zetas que as convocou para vê-las em uma churrascaria. Sua amiga não queria ir, mas de qualquer forma, estava obrigada a cumprir o pedido sim ou sim. Juana decidiu acompanhá-la. Depois de um tempo de ter chegado ao local da reunião, chegou uma van da qual desceu um homem. As primeiras palavras foram: "Amanhã você entrega seu uniforme à municipal?" A jovem recusou, mas foi ignorada, pois não lhe perguntaram. Era um fato que seria sim ou sim, porque essas pessoas não andavam com rodeios. O homem a obrigou a entrar na van para ir com o comandante, coisa que Juana também teve que fazer. Assim, eles andaram por meia hora e, ao chegar, se reuniram com a pessoa em questão. Ele perguntou a Juana como a chamava e ela respondeu: "Lapec", e então disse a eles que começaria a trabalhar no dia seguinte. Deu-lhes alguns telefones celulares e indicou que passassem por um posto de gasolina para pegar alguns chips e carregadores. Assim, uma vez que Juana estava dentro da organização dos Zetas, ela descobriu em pouco tempo quem havia matado o irmão.
Embora ele não estivesse envolvido na madrugada, como costuma ser dito, ele não estava ligado ao crime organizado, mas mantinha um relacionamento com a mulher de um policial que trabalhava para os Zetas. O que aconteceu foi que o policial realizou o assassinato sem a permissão da organização. Isso era algo imperdoável dentro do Código do Narcotráfico, pois é considerado uma falta de respeito e teria suas consequências. Como uma mensagem sutil do que não se deve fazer, algum tempo depois, alguns assassinos tiraram a vida e desmembraram o policial e sua esposa. Pouco a pouco, Juana foi entrando no mundo da máfia. No início, ela vigiava estradas por 8 horas diárias, assim controlava a passagem das patrulhas e informava qualquer movimento ameaçador. O pagamento era realizado de forma quinzenal, mais um dinheiro extra para despesas e recarga do telefone móvel. Por outro lado, os Zetas costumavam punir aqueles que não cumpriam bem suas tarefas, deixando-os amarrados em um quarto por até 1 semana. Se a pessoa encarregada da operação quisesse, poderia ajudar o refém a ir ao banheiro. Caso contrário, eles teriam que defecar e urinar no mesmo quarto. Juana foi deixada amarrada por 2 dias em uma única ocasião porque se recusou a vigiar a partir de um cemitério. Esses lugares a assustavam muito e por esse motivo ela não quis ir. Juana viveu inúmeras experiências extremas, mas existe uma especial. E é que um dia, ela entrou em uma casa segura da organização e viu um homem deitado no chão, um pouco abaixo. Foi até o quintal, onde 4 de seus companheiros estavam fumando a erva na felicidade. Aproximou-se deles e a indiferença foi total, tanto que parecia que eles não tinham percebido sua presença. Assim, sem mais, todos foram até onde o homem estava deitado no chão e aproveitaram que ele estava consciente para interrogá-lo. O homem respondeu algo que não agradou, e eles acertaram um martelo de aço contra o crânio, triturando-o completamente. Juana apenas disse a eles que ela não limparia aquela bagunça e que eles deveriam fazer isso eles mesmos. Depois ela foi beber em um bar. Naquele instante, ela temeu que o ocorrido com aquele homem pudesse acontecer com ela também. Mas, depois, a organização lhe deu outra tarefa, que de certa forma era como uma promoção no trabalho. Pediram-lhe para procurar certas informações, o que significa que ela faria o papel de alcoólatra. Não foi difícil naquela noite conhecer os inimigos dos Zetas, ganhar a confiança deles e cumprir a tarefa. Algum tempo depois, ela foi promovida novamente e isso tinha a ver com fazer parte da ação criminosa, ou seja, Juana não seria apenas uma espiã, mas também tiraria vidas, tornando-se uma assassina. Este novo papel deu a Juana o seu novo apelido de Cleópatra, depois que seus companheiros viram o que ela fazia com suas vítimas. E deixe-me te contar, a jovem cometia os assassinatos e depois um poder macabro se apoderava dela. Dava-lhe muito prazer separar as partes superiores dos seus corpos, enquanto se banhava e se esfregava com o sangue morno que saía do corpo do recém-morto. Mas o seu procedimento não terminava aí. Realmente parecia que algo se apossava de suas ações, transformando o crime em uma espécie de ritual. Uma vez encharcada de vermelho, continuava com sua ação, continuava a cortá-lo pedaço por pedaço e bebia este líquido vital para chegar ao ponto máximo de excitação. No entanto, ela usava qualquer parte desses que lhe servisse para obter satisfação. Entendam, provavelmente você já sabe o que eu quero dizer. Este ritual, aparentemente, vinha dos mesmos sacerdotes que ela tentava emular. A diferença era que ela se intimava com o corpo, já sem vida, e os sacerdotes. Depois de remover a parte superior dos corpos e despedaçá-los, ela os alimentava com eles. Eles preparavam em tamales ou em tostadas antes de ingeri-los, e em muitas ocasiões ela os servia para seus convidados. Com apenas 20 anos, Juana é considerada a jovem mais perigosa de todo o México e era procurada pelas autoridades. Isso acontecia no contexto de uma política de Estado decretada pelo presidente Felipe Calderón, chamada Guerra contra as Drogas. Essa luta contra o narcotráfico encorajou as organizações criminosas que cometeram uma série de massacres, desaparecimentos e desvios. Muitas comunidades inocentes e alheias a esses grupos criminosos tiveram que abandonar suas terras. Juana, com sua participação ativa contra essa política, tornou-se uma das principais criminosas que as autoridades deveriam prender. Para isso, é oferecida uma recompensa a qualquer pessoa que pudesse fornecer alguma informação ou que quisesse fornecer alguma informação sobre o paradeiro da Cleópatra.
Foi assim que, no ano de 2016, conseguiram reunir provas e testemunhos para comprovar que ela realmente estava envolvida com o mundo do narcotráfico e só então conseguiram a ordem para sua prisão. Para capturá-la, foi necessário um trabalho conjunto entre as autoridades mexicanas e americanas. Começaram com investigações secretas e também empregaram tecnologia de última geração. Juana continuava com seus trabalhos na organização como se nada tivesse acontecido, e um belo dia a chamaram para pedir que fosse até uma casa segura. Uma vez que chegou, soube que não se tratava de nada importante. Pediram-lhe para cozinhar para certas visitas, mas a comida não foi suficiente, e pediram que ela fosse ao mercado em busca de mais alimentos para uns capangas que chegariam depois. Juana, assim, foi ao mercado, comprou o necessário e, quando estava prestes a se retirar, recebeu uma ligação que a alertava que a casa segura estava cercada por militares. Alertaram-na para que não voltasse e se escondesse. Saiu do negócio com as sacolas nas mãos, a passos rápidos e sem rumo certo. Em um momento atravessou um campo de futebol e ouviu que algumas caminhonetes se aproximavam dela em alta velocidade. De repente, eles a atacaram e ela não tinha mais como reagir. Assim, após um grande trabalho de inteligência no ano de 2016, prenderam Cleópatra, que parece que naquela época já tinha 28 anos de idade. 2 agentes a prenderam e a colocaram na van. Dentro havia um homem com o rosto machucado. As autoridades os confrontaram para ver se conheciam e, apesar de Juana dizer que não e que era apenas uma trabalhadora sexual, ela foi presa. Por sua vez, a polícia tentou fazer a jovem informar endereços para descobrir onde a organização criminosa estava, mas não obtiveram resultados. Seu leal silêncio se manteve. Deixaram-na por 3 dias no Ministério Público e depois a transferiram para o Centro de Detenção do Distrito Federal por 78 dias. Por fim, ela foi detida na Baixa Califórnia. Durante os 3 anos seguintes em que esteve presa, ela se declarou inocente e não fez mais declarações. Depois desses 3 anos, ela começou a pensar que talvez fosse melhor se declarar culpada, já que por ser um halcón, ela receberia apenas 5 anos. Uma vez que Cleópatra foi presa, ela relatou com riqueza de detalhes todas as suas ações, como seu morbidez a fazia encontrar prazer nos corpos sem vida e no líquido vital, este líquido vermelho. Mas depois, atrás das grades em uma prisão na Baixa Califórnia, ela continuou seus estudos secundários e se especializou em contabilidade de forma autodidata. Ela garantiu que nunca mais cometeria um crime e também não se envolveria com o mundo do crime, pois as experiências que teve que viver enquanto estava presa a fizeram perceber que nunca mais queria voltar para lá. Claro que quando ela sair da prisão, não terá um único centavo e a ideia de voltar ao crime ou à organização, bem, certamente será tentadora. Mas atualmente não se sabe se ela ainda está na prisão ou se sua sentença foi reduzida e ela foi libertada. Mas é realmente a história da narcotraficante mais jovem e ao mesmo tempo mais macabra e mórbida. Agora eu faço a você uma pergunta. Você acha que essa mulher poderia cair novamente em suas tentações mais obscuras e retornar a este mundo de crimes e perversidades? Deixe sua resposta nos comentários. Seu caso ficou conhecido como a mãe sem alma. Uma mulher cujo instinto maternal se esvaziou completamente após seus 2 primeiros filhos, depois dos quais decidiu que antes de ser mãe novamente preferia se tornar uma assassina. Para Verônica, sua família já estava completa, com 4 membros. Por isso, a notícia de um novo bebê a caminho não lhe causou a menor ilusão nem despertou seus instintos maternais, de modo que não hesitou em cuidar do assunto com suas próprias mãos. Hoje vou revelar o que essa mãe sem alma fez com os corpos de 3 de seus bebês, cuja vida ela tirou sem mostrar um pingo de remorso. Os Coriuti eram uma família francesa que residia na capital coreana. Distantes de parentes e amigos, viajavam ocasionalmente para seu país natal para visitar seus entes queridos. Em julho de 2006, Veronique e suas 2 filhas voaram para Paris para desfrutar de umas férias, uma ocasião especial na qual Jean-Louis, que era pai e marido, não as acompanharia. O homem despediu-se da família e aguardou seu retorno em casa. Nesse período, ele se concentrou no trabalho e nas aulas de idioma, onde seu professor lhe deu 3 quilos de cavala, que é um tipo de peixe, para que ele fizesse uma receita de comida oriental e aliviasse um pouco a solidão. Na manhã do dia 23 daquele mesmo mês,
Decidiu que era o dia perfeito para descongelar o peixe e preparar o prato que tanto queria experimentar. Então ele foi até a geladeira para pegar o ingrediente principal e deixá-lo pronto em algumas horas, mas como a geladeira estava dividida em 5 gavetas, ele não se lembrava onde havia colocado, então abriu uma por uma até encontrá-los. No entanto, este homem nunca imaginou o quão perturbadora a situação se tornaria ao descobrir o segredo mais sombrio de sua esposa. Começou de cima para baixo. Quando abriu o primeiro compartimento, percebeu que havia uma bagunça com a comida armazenada e pensou que a primeira coisa que deveria fazer era organizar tudo antes de começar a cozinhar. Ele abriu o segundo, o terceiro e foi só no número 4 que ele ficou sem fôlego. Ele tirou uma toalha que estava enrolada como se estivesse cobrindo algo. Ele a desenrolou e ficou pasmo. Era uma mão de um bebê. Rapidamente, ele voltou a revisar tudo com mais detalhes e ao chegar na gaveta número 5, encontrou uma bolsa cujo interior era igualmente sinistro. Ele descobriu partes do corpo de outro bebê. Jean-Louis estava completamente atordoado, sem entender o que estava acontecendo e como os restos de 2 recém-nascidos haviam chegado lá. Em estado de choque, caminhou lentamente até a sala de estar e se acomodou no sofá. Sua cabeça estava girando e sua mente estava cheia de perguntas, uma após a outra, sem respostas. Ele não podia acreditar no que estava guardado em sua geladeira. Quem sabe desde quanto tempo atrás? Ele pensou em ligar para a polícia, mas não sabia o número e ainda não tinha aprendido bem o idioma, não sabia como se pronunciava a palavra bebê ou congelador. O pobre homem se encontrava preso em uma situação bastante aterrorizante, até que teve a ideia de se comunicar com um de seus colegas de trabalho coreanos para que ele informasse as autoridades. Ele também queria ligar para sua esposa, mas considerando a diferença de horário em Paris, eram 4:30 da manhã. A mulher descansava tranquilamente na casa de sua irmã, Jocelyn, cujo número de telefone era desconhecido por Jean. Para se comunicar com ela, primeiro ele precisava ligar para seus sogros, Monique e Robert, mas não quis preocupá-los antes de saber o que estava acontecendo em seu próprio apartamento. Após a revolução que se desencadeou em sua cabeça, ele saiu correndo para falar com o guarda, que estava começando seu turno noturno, Sr. Kim, um ex-militar que havia lutado na Guerra do Vietnã. "Venha rápido, eu tenho que te mostrar algo!" Ele gritou para este homem que mal entendia seu idioma. Posteriormente, os dois voltaram para o apartamento onde o francês apontou para a geladeira, abriu a porta e mostrou o conteúdo da 4ª e 5ª gaveta. "Veja, tem 2 bebês", ele disse para um totalmente chocado. Kim viu os corpos e a primeira coisa que imaginou foi que eram corpos de frangos. Por isso, ele não entendia de onde vinha tanta desespero do inquilino. Mas sua crença equivocada não duraria muito tempo ao descobrir todas as partes e membros destes. Em minutos, as autoridades chegaram e colocaram Jean sob custódia para as investigações iniciais. Muitas perguntas surgiram da descoberta arrepiante, incluindo uma que ninguém podia responder. Eram bebês do casal que morava naquele apartamento? Nem ele sabia. Então, o próximo passo era fazer um teste de DNA para confirmar ou descartar qualquer suspeita. Durante aqueles primeiros dias em choque, finalmente o homem conseguiu se comunicar com sua esposa, que estava na França, sem ter ideia do horror que estava acontecendo na Coreia. Assim que ela atendeu, foi bombardeada com perguntas extremamente perturbadoras. Falaram sobre sacos plásticos, testes de DNA solicitados, um freezer e a polícia envolvida em toda essa loucura. Verônica ficou sem palavras. Ela sabia perfeitamente que os corpos encontrados eram 2 de seus filhos. No entanto, a notícia de sua descoberta a paralisou de medo e ela acabou ficando em silêncio, mostrando que, talvez, ela também não tivesse ideia do que estava acontecendo. Após 3 dias, o homem foi transferido para a França, onde sua família o esperava, mas, acima de tudo, a mulher que devia centenas de explicações. Por enquanto, não havia detidos, mas sim uma investigação em andamento, que não pararia até resolver o enigma. Finalmente, eles se encontraram cara a cara, olhando-se nos olhos cheios de incerteza e consternação. Mas a mulher não conseguiu confessar a verdade e inundou a mente do marido com mentiras. Mesmo para o 22 de agosto de 2006, depois que os primeiros resultados de DNA estavam prontos pelas autoridades coreanas, o casal ofereceu uma coletiva de imprensa na qual denunciou um suposto linchamento midiático, pois ao dar positivo, eles disseram que talvez estivesse relacionado ao trabalho de Jean-Louis, que trabalhava para uma empresa americana.
supostamente tudo como parte de uma armadilha por rivalidades comerciais. No entanto, essa fachada de inocência só se estenderia até o 12 de outubro de 2006, quando, depois de lutar tanto esperando que a verdade nunca viesse à luz, finalmente fez sua macabra confissão. Efetivamente, eram 2 de seus filhos, mas havia muito mais por trás dessa revelação tão impactante. Veronique disse abertamente que esses 2 bebês não foram os únicos cuja vida ela tirou com a frieza de suas mãos, mas que algum tempo atrás ela já havia se livrado de outro recém-nascido. Essas palavras que foram pronunciadas na frente de seu marido caíram como um balde de água fria em seu corpo, mas ele manteve firme o amor que sentia por ela, assegurando-lhe que, apesar de tudo, ainda a amava e que estaria apoiando-a até o fim. Foi nesse momento que o caso ganhou mais relevância do que já tinha, e seu rosto como a mãe sem alma foi distribuído por todos os meios de comunicação, provocando a revolta nacional. Em primeira instância, ela disse a verdade pela metade, referindo-se aos recém-nascidos como um par de gêmeos aos quais ela havia cortado a respiração assim que nasceram. Mas, ao ficar encurralada entre suas próprias mentiras, ela se viu na necessidade de reconhecer que os bebês haviam nascido com 1 ano de diferença, o primeiro em 2002 e o segundo em 2003. O futuro dessas crianças foi marcado desde as suspeitas de gravidez de Veronique. Ela não queria ser mãe pela 3ª vez e não mudaria de opinião, nem mesmo após a gestação de 9 meses. A mulher apenas esperou pacientemente até o dia do parto, para que a vida de seus filhos, indesejados, se dissipasse após os primeiros minutos de terem nascido. Claro que ela sabia que estava grávida, claro que ela sabia que iria matá-los, mas acredito que foi muito mais complexo do que isso, muito mais complicado. Isso foi o que a mãe sem alma expressou durante o relato de sua confissão diante do júri. Neste ponto, a atenção também obviamente se voltava para o pai das crianças falecidas, mas a mulher se encarregou de esclarecer o assunto com uma explicação incrível em que assegurou que seu marido desconhecia completamente as gravidezes, e não apenas ele, mas toda a sua família e conhecidos. É verdade, fiquei grávida em 2002 e 2013 sem que ninguém percebesse. Meu marido nunca soube de nada, minha barriga não era grande, disfarçava minhas curvas com roupas largas. Uma noite senti contrações enquanto dormia ao lado do meu marido. Fui ao banheiro e tomei antiespasmódicos e eles se acalmaram. Voltei para a cama e Luiz não percebeu nada. Em seguida, continuou fazendo referência ao seu sentir com respeito, ao seu proceder como mãe, e esta foi talvez a parte mais surpreendente de toda a sua história, pois garantiu que nunca pensou em abortar, e com o passar do tempo, essa opção se tornou impossível, acrescentando que sentiu uma espécie de poder ao ser capaz de dar vida e morte aos seus próprios filhos na sala. Imagine, ficaram totalmente surpresos com o nível de sinceridade e ao mesmo tempo descaramento com que a mulher se expressava. Mas suas palavras despertavam desconfiança ao imaginar o quão difícil seria esconder suas gravidezes, principalmente durante o parto. O casal dormia junto todas as noites e ela levava seus outros filhos, Nicolás e Yus, de 11 e 10 anos, para a escola. Então seria possível que nenhuma pessoa percebesse sua gestação? Não sei. Na opinião dela, considera sorte, entre aspas, graças ao fato de as contrações terem ocorrido em um momento em que ela estava sozinha em casa. E assim, em segredo e solidão, deu à luz a 3 crianças dentro de um banheiro. Apenas ela foi testemunha dos primeiros e últimos gritos dos recém-nascidos, os quais ela sufocou apertando o pescoço deles até cortar a respiração. Ela também cortou o cordão umbilical junto com os últimos vestígios de amor materno que lhe restavam. Essa cena se repetiu 3 vezes, as já conhecidas de 2002 e 2003 e uma mais antiga em 99, quando ocorreu o primeiro crime. Tudo remonta à época em que a família Corjo ainda vivia na França como parte dos escassos 700 habitantes de uma aldeia. Estavam casados há cerca de 5 anos, durante os quais nasceram seus 2 primeiros filhos. Para o 99, eles se viram imersos em uma má situação econômica, pois o homem perdeu seu emprego, não era um bom momento para uma nova boca para alimentar, e por isso a notícia da espera de um terceiro filho não causou entusiasmo a Veronique. O que a levou, pois como já sabemos, a tirar a vida assim que nasceu. No entanto, desta vez decidiu queimar o pequeno corpo e enterrá-lo, assim como seu desejo de ser mãe novamente.
Naquele dia, ela jurou a si mesma que nunca mais faria isso, mas a vida a levou por outro caminho, concebendo mais 2 vezes. Por outro lado, algumas das testemunhas citadas no julgamento descreveram a mulher como alguém muito simpática e cuidadosa com seus filhos. Ninguém, exceto uma pessoa que foi vizinha há algum tempo, sabia algo sobre um terceiro bebê. Esta disse que depois que o caso da mãe sem alma se tornou público, ela se lembrou de como ela havia comentado sobre a gravidez, mas logo perdeu o rastro dela depois que se mudou para a Coreia. A família, impactada por tal alvoroço que em nenhum momento esperava, tentou se lembrar para reconhecer alguns sinais que a mulher poderia ter enviado. Assim como fez Genevieve Coyo, mãe de Jean Solo, que ao voltar ao passado apenas se lembrou de como foi complicado encontrar um vestido de noiva, já que no momento do casamento, ela esperava seu primeiro filho e não queria que isso fosse notado. Na sua opinião, sua nora era uma mulher muito sensível. A polícia a submeteu a uma pressão insuportável, e ela acabou por declarar uma loucura. Não posso acreditar nisso. Isso foi o que a mãe de Jean disse sobre o caso. Quanto aos filhos do casal, foram colocados aos cuidados da irmã de Jean. Isso como medida de prevenção, tanto psicológica quanto emocional, segundo psiquiatras do Ministério do Interior. Durante o processo judicial, foram ditas várias hipóteses sobre por que essa mulher tirou a vida de seus filhos e os guardou no freezer. Entre elas, destacou-se a ideia absurda de que ela realmente os amava, levando em conta o extremo cuidado de Veronique ao movê-los com ela após 2 mudanças. Ela mesma retirou os sacos onde estavam os restos e secretamente os introduziu entre as outras coisas. Finalmente, Jean-Louis foi absolvido de toda a culpa como cúmplice, já falando de outra coisa, considerando que foi ele mesmo quem chamou a polícia totalmente fora de si, denunciando que em seu freezer jaziam 2 corpos de bebês recém-nascidos. Enquanto Veronique Couriot passou 8 anos na prisão, completamente isolada das outras detentas na prisão de Orleans, ela corria constantemente o risco de ser atacada, pois nesse lugar abominam especialmente aqueles que cometeram ações contra seus próprios filhos. Atrás das grades, começou a frequentar terapia até cumprir sua sentença em 2017 e continuou com seu tratamento em liberdade, reconstruiu sua vida ao lado de seu marido que em nenhum momento a abandonou e toda vez que se olha no espelho, diz a si mesma que não é um monstro, apenas uma mulher que cometeu 3 crimes, tal como disse o seu advogado naquele 18 de julho de 2009 que foi condenada. O quê? Seria bom se você deixasse seus comentários abaixo se a considera um monstro, não é? A perturbadora mente de Marlene Olive, adolescente de 16 anos, devota ao ocultismo e viciada tanto em substâncias ilícitas quanto em diversão, de uma maneira descontrolada, seduzida pelo pensamento assassino e manipuladora até os ossos. Tinha 10 anos no dia em que, sem querer, encontrou alguns documentos que não compreendia. Eles continham seu nome, o de seus pais e outros detalhes desconhecidos para ela. Ao pegá-los, ela não hesitou em correr até o homem a quem chamava de pai, e com essas folhas na mão, fez a pergunta mais temida naquela família. O que significa adoção? O homem sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas optou pela resposta mais sincera vinda de seu coração de pai. Foi um balde de água fria para a menina. De um dia para o outro, ela já não era filha de seus pais. Isso a destruiu. Ao ver as lágrimas rolando pelo seu rosto, ele explicou que não importava absolutamente que ela não fosse sua filha biológica. Disse-lhe o quão especial ela era e fez saber a enorme alegria que sua presença trouxe para aquela casa. Mas toda tentativa de consolo foi em vão. A única coisa na mente da pequena era a pergunta por que sua própria mãe não a havia querido. A verdade era que Marlene Louise Olive Norfolk havia nascido na Virgínia em 15 de janeiro de 59, como filha de uma mãe solteira, cuja decisão de entregar seu bebê havia sido tomada antes de seu nascimento. Foi então que apareceram James Jim Olive e Naomi Eleanor Wagner, um casal que, após várias tentativas de conceber, optou pela adoção como alternativa. Naquele momento, já reunidos os 3 como família, parecia um milagre da vida. A felicidade não cabia no peito e sonharam grande visualizando um laço de amor inquebrável entre eles. O que não sabiam era que, ao levar aquela menina para casa, estavam assinando sua sentença de morte.
O fato de que o bebê havia sido entregue à sua família adotiva apenas algumas horas após seu nascimento não significaria nada para ela. Mais rápido do que o esperado, ela olharia com ressentimento para quem a chamava de mamãe. Já na década de 60, James foi enviado com sua esposa e filha recém-nascida para Guayaquil, isso é no Equador, por motivos de trabalho. Ele trabalhava como executivo de marketing da empresa Tenneco, na Gulf Oil. Aquela fase era boa, o dinheiro fluía generosamente, proporcionando a Marlene uma infância sem carências ou restrições. No entanto, algo ameaçava a estabilidade dentro de casa. Naomi já mostrava há alguns anos sintomas de sua instabilidade emocional, além de seu gosto excessivo por álcool. Assim se passaram os anos até 1969, quando ocorreu o incidente que revelou a verdade, ou seja, a adoção da menina. A partir desse momento, tudo mudaria radicalmente. Os atritos com sua mãe, que já haviam começado um pouco antes, pioraram muito. Dentro dela, nasceu um sentimento de ódio pela mulher que a havia cuidado recém-chegada a este mundo. De uma maneira ou de outra, ela culpava a mulher por sua verdadeira mãe não a ter querido. Quase entrando na adolescência, ela não se preocupava em mostrar esse ressentimento em público. Na escola, todos os seus colegas, incluindo a professora, sabiam sobre o mau relacionamento entre elas. "Eu a odeio, odeio minha mãe", disse em voz alta na frente de toda a classe. Mas esse tipo de comportamento era atribuído às características típicas dessa idade em que os jovens se tornam rebeldes e mal-humorados. No entanto, neste caso ia muito além. Já existia uma pequena fissura rompendo o vínculo da família, o que se estenderia cada vez mais até culminar no pior dos cenários. Logo tiveram que partir do Equador para retornar aos Estados Unidos. O homem havia ficado sem trabalho e isso deixava em sua mente centenas de preocupações sobre como levar dinheiro para casa, mas ele não ficou de braços cruzados. Marlene já tinha naquele momento 14 anos e precisava pagar as mensalidades escolares, então ela abriu uma consultoria de negócios. Eles se instalaram na rua Hibiscus Way, número 353, em Terra Linda, San Rafael, isso é na Califórnia, e começaram uma nova vida. Porém, novos desafios surgiram para os dois Olive. Foi diagnosticado esquizofrenia paranoide em Naomi. Seus episódios de alucinações pioraram tanto quanto seu alcoolismo. Pouco a pouco, ela foi deixando de lado a maternidade, pois não conseguia nem cuidar de si mesma enquanto Jim se concentrava em seu empreendimento. Assim, a personalidade de Marlene foi tomando um rumo bastante, pode-se dizer, sinistro. Ela sempre se destacou pelo seu caráter forte. Agora, convivendo com a cultura permissiva do norte da Califórnia, desencadearia uma completa loucura. Começou a escrever poemas tristes, assumindo um papel não apenas fatalista, mas também fantasioso, convencendo-se de ser uma bruxa com poderes mágicos. Ninguém para de se intrometer na minha vida e aqueles que estão nela há muito tempo caíram no sono. Eu estive vazia por tanto tempo. Esse tipo de coisa era o que ela escrevia em seu caderno. Dessa maneira, ela se tornou uma garota mentirosa, cursando os últimos anos do ensino médio, quase sempre metida em problemas. Esta fase serviu como base para finalizar sua personalidade obscura. A maneira como decidiu se expressar foi através do glam rock. Levando esse estilo, além de uma simples preferência, ela se introduziu no mundo da bruxaria da macumba e modificou sua vestimenta, que beirava o extravagante com decotes e mini-saias. Nada disso facilitava a relação entre mãe e filha. Passaram de simples discussões para gritos e violência, criando entre ambas uma tensão quase palpável. Por sua parte, a garota rebelde foi afetada fisicamente. Ela desenvolveu uma úlcera no estômago que a levou a tomar remédios caseiros. Mas esse seria o momento em que ela descobriria algo muito mais forte, as substâncias ilegais. Assim, uma coisa levou a outra e, de repente, ela se viu cercada por outros adolescentes, cujos problemas eram, bem, se não iguais, bastante parecidos. Este novo grupo de amigos apenas alimentava sua rebeldia, causando em Naomi um desequilíbrio mental ainda mais agravado, constantemente gritando coisas ofensivas, como, por exemplo, quando a mulher lhe dizia com desprezo que acabaria se tornando uma qualquer como sua mãe biológica.
Muitas eram as brigas de tal magnitude onde o homem da casa não tinha presença, se acaso de vez em quando se colocava do lado de sua esposa, fazendo a jovem perceber o quão terrível era seu comportamento. Além disso, Jim informava à polícia sobre as atividades ilícitas dos amigos de sua filha, que a cada momento perdia o controle com maior facilidade, a ponto de que em uma ocasião, sob o calor de uma raiva, começou a morder seu antebraço e a bater a cabeça contra a parede. Os excessos transtornavam, como você pode ver, totalmente sua mente. Vivia na sombra do álcool, substâncias ilegais, relações íntimas com quem cruzasse seu caminho e, acima de tudo, à mercê do ocultismo. Fazia parte de um grupo de garotas que, na mesma condição, chegaram a praticar abortos escondidos de seus pais e, supostamente, membros pertencentes a uma igreja satânica. Marlene havia se desligado da realidade de forma tão drástica que inventava histórias como ter filmado um filme para adultos na América do Sul e que seu pai controlava o tráfico de substâncias no Equador, o que obviamente era mentira. O caminho desta garota também estava completamente torto, não tinha nenhum remédio. Pelo contrário, quando parecia não poder piorar, ela tirava da manga outro fato desagradável. Começou com pequenos roubos. No início pareciam simples travessuras de adolescentes, no entanto, escalaram até se tornar algo sério. Lojas, cartões de crédito dos pais, pouco a pouco subiram ao ponto de se encontrarem frente a frente com a lei em algumas ocasiões. Foi justamente nessa etapa que chegou à sua mente o primeiro pensamento de tirar uma vida. Queria se livrar de sua mãe e estava muito sério. Não passou muito tempo e ele tentou pela primeira vez. Misturou na comida dela altas doses dos medicamentos que tomava para controlar a esquizofrenia. Ofereceu-lhe como um ato de boa vontade e a observou, esperando cumprir seu objetivo. Mas naquele dia, os instintos da mulher a favoreceram, recusando-se a provar um bocado. Sem saber, ela escapou das garras da morte. Embora o assunto não tenha terminado aí, algumas semanas se passaram e alguém crucial para esse crime, o assassinato, apareceu em sua vida. Seu nome era Charles Chuck Riley, um jovem de 20 anos, 5 anos mais velho que ela. Ele tinha desperdiçado a vida vendendo drogas ilícitas. Ele não tinha estudos e era caracterizado por sua personalidade cheia de complexos. Apesar de sua idade, nunca desfrutou da companhia de uma namorada. Era filho de um funcionário de padaria e um assistente de enfermagem, Oscar e Joan Riley. O jovem carregava traumas por sua constituição, pois na adolescência chegou a pesar 140 quilos. Isso o tornou extremamente inseguro e manipulável, situação da qual Marlene se aproveitou. Para ele, ela era como um anjo caído do céu, alguém que finalmente o havia notado e cuja aparência não importava. Ele pensava que era sua única chance no amor. Quando se conheceram, ele já estava há algum tempo no negócio de substâncias ilícitas. Ele ganhava muito bem, o que lhe permitiu comprar armas, aprender a atirar e ganhar uma reputação de mau rapaz, conquistando o respeito dos garotos do seu bairro. Talvez ninguém tentasse se aproveitar dele, mas a jovem de 15 anos se tornaria seu calcanhar de Aquiles, sua ruína. Ela se apoderou de sua mente, tornando-o escravo. Sabia a influência que tinha sobre ele e o explorou até onde pôde. Ela pedia roupas de marca, joias, dinheiro, tudo, enquanto dava em troca o maior prazer jamais experimentado pelo pobre garoto maleável. Ele desempenhou o papel de brinquedo, uma vil marioneta à mercê dos desejos sádicos de sua namorada, que chegou a exigir que ele tirasse fotos explícitas para enviar à revista Penthouse. Ela pediu para ser açoitada e até o convenceu a usar seu rosto como um vaso sanitário em um contexto sexual. Essas coisas são bem sujas, sabe? Ele, imagine, estava completamente obcecado e, embora em certas ocasiões chegasse a duvidar das extravagantes solicitações de sua namorada, acabava cedendo. O desejo sexual vencia, temendo que ela o abandonasse. Choque também absorveu todos os problemas familiares de Marlene. Era seu ouvinte mais fiel, disposto até a assassinar se ela pedisse. Por sua parte, James e Naomi por um momento chegaram a pensar que esse relacionamento finalmente faria sua filha se acalmar, mas estavam enganados. Eles se deixaram levar pela fachada de um rapaz educado, responsável e preocupado com o bem-estar do adolescente, até que, inevitavelmente, a máscara se desvaneceu.
Uma tarde, o casal se envolveu em um roubo, onde conseguiram cerca de 6 mil em roupas e acessórios para ela, somado a outro incidente em março de 1975, quando Chuck foi detido por roubar junto com sua namorada $1.114 em uma loja de roupas. Esse tipo de acontecimentos acendeu os alarmes dos Audi, pensando erroneamente que a má influência era o jovem de 20 anos. Logo, decidiram proibir o casal de continuar com seu relacionamento tóxico, algo que acabou por enfurecê-los. Passaram cerca de 3 meses, período em que a mente da perversa Marlene começou a voar, elaborando táticas para enviar sua mãe para o outro mundo, para o além de uma vez por todas. Considerou colocar uma bomba no carro dos pais e fazê-la explodir ou jogá-los com seu veículo de um penhasco. Os garotos procuravam uma maneira de se encontrar e discutiam a forma mais eficaz para o plano mortal. Mais tarde, em um dia quente de junho, Naomi e sua filha tiveram uma discussão extremamente violenta e essa seria a gota que transbordaria o copo. Rendida à sua fúria, a garota ligou para seu namorado manipulável e disse: "Temos que matar essa vadia hoje." Ela não precisou pedir 2 vezes e eles começaram os preparativos. Finalmente, e desta maneira, chegou o 21 de junho de 1975. A única filha dos Olive colocou o plano em ação. Ela planejou com seu pai um passeio de compras, deixando o alvo principal sozinho. Chuck Riley continuou com o próximo passo, que era entrar e tirar a vida dela. Então, ao entrar na casa, a mulher estava deitada em seu quarto de costura, sem esperar que, de repente, alguém batesse em sua cabeça com um martelo. Ela suportou o máximo que pôde, ferida, e em um mar vermelho, uma poça vermelha. Ela não queria morrer. Mas diante de sua resistência, o agressor respondeu pegando uma faca da cozinha e atacando-a no peito. Finalmente, para silenciá-la, ele cortou sua respiração com um travesseiro que colocou sobre seu rosto. Porém, nada ocorreria como previsto. Sua namorada e Jim voltaram antes do esperado, um erro que culminou em outra morte não planejada. O homem quis lutar contra ele para salvar sua mulher moribunda, mas desistiu diante do calibre 22 que o intruso tirou do bolso. 4 tiros depois, ela estava no chão, jazendo. Jim, de 58 anos, e Naomi, de 50, ambos pais adotivos, vítimas da loucura de sua própria filha ingrata. A morte do homem não estava na lista, embora também não tenha merecido nenhuma lágrima de tristeza da menina que ele criou como sua. Em seguida, os assassinos se limparam um pouco, enrolaram os corpos em lençóis e partiram para uma área rural onde ficava o Parque Nacional China Camp, uma área frequentada por caçadores. Lá era muito comum que corpos de animais fossem queimados e acabou sendo a maneira mais perfeita de se livrar das evidências. Colocaram os corpos já sem vida na enorme churrasqueira a céu aberto, espalharam combustível e iniciaram a cremação. Finalmente eles haviam feito o terrível ato que se refletia em suas pupilas ardentes de vitória e maldade. De volta para casa, eles contataram um amigo para ajudá-los a limpar a bagunça causada, que serviria de testemunha para a descoberta da verdade. Este casal satânico de namorados aproveitava ao máximo sua liberdade, gastando o dinheiro dos falecidos em roupas, substâncias ilegais, shows, restaurantes caros e tudo o que lhes vinha à mente, especialmente a ideia de cobrar os seguros de ambos depois de serem declarados mortos. Talvez pensassem que ninguém os culparia, mas ainda tinham um longo caminho a percorrer antes de sequer pensar em receber um centavo. 7 dias após o acontecimento, um sócio comercial de Jim decidiu visitá-lo para saber o motivo de sua ausência. Ninguém respondeu à porta e, ao olhar pela janela, percebeu o desastre em que aquela casa se transformou. A primeira coisa que veio à sua mente foi que era obra de um roubo. Então ele chamou a polícia, que veio investigar sem encontrar vestígios de sangue ou qualquer pista que pudesse ajudar. Porém, deixaram um bilhete. Esta foi recebida pela garota de 15 anos e ela não hesitou nem um segundo em ir à delegacia para explicar a ausência de seus pais. Ela contou uma grande mentira. Segundo ela, eles tinham ido de férias para o Lago Tahoe, mas algo não parecia estar bem. Talvez ela não mentisse tão bem quanto pensava e se enrolou nas perguntas dos detetives. Logo a versão dela se tornou sinistra.
Ela disse que seu pai havia assassinado sua mãe, que havia fugido depois, deixando-a sozinha em casa. Isso transformava isso em uma investigação de homicídio, então. Como se não bastasse, ela adicionou dados incríveis à história. Ele mudou isso tantas vezes quanto pôde e acusou Naomi de ser uma assassina. Posteriormente, ele inventou um suposto grupo chamado Anjos do Inferno, cujos supostos membros teriam levado seus pais. Dias depois, a notícia já era conhecida, colocando a comunidade em alerta e dando lugar a várias pistas que poderiam ajudar a resolver o caso. Então, no dia 25 de junho de 1975, um bombeiro chamado Bing Turini descobriu no Parque Nacional China Camp os restos de uma grande fogueira. Inicialmente, ele pensou que poderia ser algum animal, mas levando em conta os desaparecimentos, decidiu chamar as autoridades para ter certeza. Uma semana depois, a mais temida suspeita foi confirmada. Os restos pertenciam a Jim e Naomi Olive. Naquele momento, a confissão de choque estava sobre a mesa. Ele se contradisse algumas vezes, culpando a si mesmo e depois a sua namorada. Os detetives, por sua vez confusos, não sabiam exatamente quem havia sido o autor do crime contra Naomi. O rapaz não tinha motivos para odiar, mas sabia-se que ela sim, porém não foi detectado sangue em suas roupas. Já no 1º de julho daquele mesmo ano, ambos foram detidos. Entre as evidências da investigação, descobriu-se uma carta que dava uma visão mais ampla do que havia acontecido. Uma delas escrita antes dos fatos e outra depois. Espero que você possa esperar até eu ter 17 anos para se casar comigo, ou podemos matar meus pais. Não tenho nenhum sentimento de culpa pelos meus pais, nenhum. Você também não deve relaxar, essas palavras deixavam tudo mais claro. Chuck Riley foi condenado à morte em 26 de janeiro de 1976. No entanto, posteriormente, a Suprema Corte comutou a pena de morte por 2 prisões perpétuas, sem a possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir 7 anos de prisão. Foi transferido para San Luis Obispo. Lá, tentou reconstruir sua vida, embora entre as grades tenha participado voluntariamente em programas de redução de pena e estudado administração de empresas. Teve a oportunidade de se casar 2 vezes com garotas que conheceu por correspondência. Da primeira se separou pouco tempo depois e da segunda teve que se despedir devido ao seu falecimento por câncer de mama. Por outro lado, Marlene Olive recebeu uma sentença menos severa. Ela era autora do crime, mas também menor de idade. Foi enviada para o Centro California Yacht, em Ventura, onde deveria cumprir de 4 a 6 anos, dependendo de se ela fosse considerada reabilitada ou não. Contudo, a garota não tinha solução, fato que seria demonstrado nos anos seguintes. Ela estava a caminho de sua liberdade, mas foi transferida para outra prisão com um regime mais benevolente. De lá, fugiu, tendo cumprido apenas 2 anos de sentença. Voltou para suas adições e a trabalhar como uma garota da vida noturna, como essas mulheres carinhosas, até julho de 1979, quando foi encontrada e enviada para a Califórnia. Ao completar 21 anos em 1980, saiu da prisão. Nessa década mudou de nome inúmeras vezes. Foi presa por roubo, por substâncias ilegais e fraude, indo para a cadeia em algumas ocasiões. Ganhou o apelido de Rainha do Lixo, batizada assim pela polícia considerando que a garota fazia negócios com qualquer coisa que caísse em suas mãos. Inclusive gerenciou uma importante rede de falsificação de documentos de identidade na região, pela qual foi detida em 86 na cidade de Los Angeles. Antes de 2003, entrou e saiu do reformatório várias vezes e depois sumiu. Quanto ao seu cúmplice, lutou vários anos pela sua liberdade condicional até que lhe foi concedida em dezembro de 2015. Atualmente, nada se sabe sobre este casal psicótico, apenas que, se ainda estiverem vivos, andam pelo mundo com nomes falsos, sendo pessoas da terceira idade, mais velhos do que suas vítimas no momento em que todos esses fatos ocorreram. Então ela realmente ouviu que um estava traumatizada com esse serviço. A história sempre fala das pessoas que lutam e se sacrificam por seu país, narram os acontecimentos de pessoas importantes que acabaram com um batalhão ou que libertaram um povo inteiro. Tudo isso é muito bem conhecido, mas é raro que saibamos sobre aqueles que no meio da luta ou da guerra foram atacados e ao mesmo tempo sofreram.
Hoje venho apresentar a você Ingrid Olderock, uma mulher que liderou o serviço de segurança de Augusto Pinochet. Este caso é de como dezenas de pessoas foram capturadas e submetidas a um sofrimento extremo, como cadeiras elétricas, golpes, ameaças com armas de fogo e abusos utilizando animais. Esta última foi uma das mais famosas criadas pela mente maligna de Ingrid. Ela tinha seu fiel amigo Perruno, a quem ela havia treinado para se aproveitar das vítimas. Foi por isso que seria lembrada por centenas de chilenos como a Mulher dos Cães. É um caso bastante bizarro, bastante tétrico. Ingrid Felicitas Olderock Bernard nasceu em março do ano de 44 no seio de uma família alemã. Seu pai teve que se mudar para o Chile aos 29 anos. Já que os alemães haviam perdido a guerra e por orgulho não queria mostrar a cara diante da derrota, sempre foi um homem muito estrito e correto. Nunca tentou se dar bem com os vizinhos ou com seus colegas de trabalho, pois pensava que eram de uma raça muito inferior. Conheceu sua esposa no início dos anos 30, casaram-se e rapidamente tiveram filhos. Ele se encarregou de educá-los em casa, pois não permitia que outras pessoas se aproximassem ou que aprendessem o idioma espanhol. Não é preciso dizer, mas ele era um orgulhoso homem alemão desses grupos da Segunda Guerra Mundial. Não te digo o nome para que não nos censurem, que queria implantar na cabeça de seus sucessores que isso estava certo e que eles deveriam se sentir orgulhosos. Ingrid foi a que mais obedecia ao seu pai, enquanto seus irmãos, Hannelore e Karin, não concordavam muito com os pensamentos racistas de seu pai. Desde pequena foi muito ativa em certos esportes, adorava jogar tênis, montar a cavalo, patinar no gelo, escalar montanhas e até foi faixa azul em judô. A família tinha uma boa renda econômica, por isso nunca tiveram dificuldades em dar aos seus filhos tudo o que pediam. Esses passatempos foram ensinados pelos seus pais, pois de maneira alguma queriam que os chilenos se aproximassem dos pequenos. Nunca puderam fazer um amigo ou conhecer o país por si mesmos, porque o pai pensava que um dia retornariam à sua nação. E não valia a pena se apegar ao Chile, assim que as crianças atingiram a maioridade. Eles saíram de casa para deixar de estar sob o regime de seu pai. E seus pensamentos, seus pensamentos bobos. Mas Ingrid era diferente. Ela acreditava em tudo o que seu tutor havia ensinado durante toda a sua vida. Antes dela completar 15 anos, seu progenitor perdeu a vida, deixando ela e sua mãe completamente sozinhas. Caiu em uma grande depressão, pois o homem mais importante de sua vida havia perdido a vida, e ela não sabia como lidar com seus sentimentos, por isso estava sempre cheia de raiva e irritação. Seus irmãos, por outro lado, voltaram para casa para mostrar respeito e velá-lo, mas não puderam enterrá-lo na Alemanha como ele havia desejado, mas organizaram um funeral muito ao estilo daquele país, a Alemanha. Vários meses após este lamentável incidente, Ingrid descobriu que parte da herança tinha que ser dividida com seus irmãos. Ela não gostava muito dessa ideia porque nos últimos dias deles, eles não estiveram presentes. Este acontecimento foi um divisor de águas, pois até então Ingrid ainda não sabia do que era capaz de fazer até aquele momento em que, consumida pelo rancor, elaborou um plano malévolo para fazer sua irmã sofrer. Ela a espionou por meses, viu como ela saía com seus amigos e teve que aprender os horários de saída do seu trabalho. Começou a praticar espanhol para poder fazer amigos que a ajudassem com sua ideia descabelada. O grupo com o qual Ingrid se juntava eram homens, que só estavam com ela para obter, prazer, você sabe. Ela prometeu esses favores íntimos em troca de obedecerem suas ordens. Uma tarde, enquanto Karin, irmã de Ingrid, voltava do trabalho, foi agredida na rua até cair inconsciente. Ela foi colocada em um carro e, ao acordar, se encontrou amarrada a uma cadeira. Ao ver sua irmã, quis pedir ajuda, mas ela apenas respondeu com um forte golpe no rosto e várias zombarias. A jovem estava muito consternada, não sabia o que estava acontecendo ou por que seu próprio sangue não a ajudava. Ingrid teve que explicar as razões de por que a havia sequestrado.
Ela disse que sempre teve um grande ressentimento por ela. Ela não sabia por que seu pai havia deixado herança para ela se nunca foi tão boa quanto ela. Ele a manteve privada de sua liberdade por vários dias, sem comida e sem permissão para ir ao banheiro. O tempo todo, os homens abusavam dela na frente de sua irmã. Eles a espancavam como um saco de boxe até que ela perdesse a consciência. Karim implorava para que ela o deixasse ir, que ele iria se mudar para um lugar onde nunca mais a veria. Então, Ingrid concordou com isso, apenas com a condição de que ele também renunciaria à herança. E se ele a denunciasse à polícia, poderia ser muito, muito pior para ele. Até então, Ingrid havia experimentado o poder de causar medo nas pessoas, de causar terror. Ela gostou disso, de infringir, como te digo, medo, para que as vítimas se movessem como marionetes diante de suas ordens. E aqui foi onde começou a investigar escolas militarizadas para poder explorar seu potencial, mas quase não havia mulheres. Para sua sorte, no ano de 67, os carabineiros autorizaram a entrada de mulheres na escola de oficiais e rapidamente a mulher se inscreveu no primeiro curso. Tendo experiências com judô e outras artes marciais, foi muito fácil para ela se integrar e cada vez mais estar na mira de pessoas importantes. Foi a primeira paraquedista do Chile e da América Latina. Aperfeiçoou parte de sua experiência no tiro e um de seus talentos peculiares era treinar cães. Tudo isso fez com que o coronel Manuel Contreras, líder de um serviço secreto chamado Ladina, colocasse seus olhos nela e a convocasse para fazer parte desta associação. Ela, por sua vez, aceitou se unir e quando se integrou parecia que havia nascido para estar naquele lugar. Este serviço foi criado por Augusto Pinochet para poder derrubar Salvador Allende. O que eles faziam era roubar pessoas, fazê-las sofrer e tirar a vida de todos aqueles que estavam contra Pinochet. Ingrid, com o passar dos meses, ascendia de posto pela macabra e desalmada que era em cada missão. Esteve presente quando houve um golpe de Estado e Vila Grimaldi foi invadida pela primeira vez e foi tirada à força de seu dono para lá poder construir o quartel Terra Nova, um dos centros de sofrimento, tortura e desaparecimento mais importante da ditadura de Pinochet. Esteve também na Operação Condor, que implicava perseguir os opositores de esquerda. Conta-se que esta foi uma das perseguições mais agressivas, já que suas vítimas foram mais de 50 mil pessoas de toda a América Latina. Esses acontecimentos foram um verdadeiro terror e, de fato, os arquivos que foram encontrados a respeito deste tema foram nomeados como Arquivos do Terror. Além disso, ela foi membro da Brigada de Puren, sendo nomeada a única mulher a pertencer a um posto tão alto. Depois de obter este posto, ela sabia que poderia contribuir com ideias para fazer sofrer as pessoas extremamente sinistras. Na Rua Irã 3037, no município de Macul, isso em Santiago do Chile, criaram uma casa de sequestros que mais tarde seria conhecida como Venda Sexy ou La Discoteque. Aqui era onde os opositores de Pinochet eram levados e eram espancados, eletrocutados e até abusados psicologicamente e emocionalmente. Estima-se que mais de 80 pessoas passaram por essas portas e menos da metade saiu com vida. Esta residência tinha 2 andares e um porão. Cada andar era dedicado a um tipo de sofrimento e os homens eram separados das mulheres. As vítimas passavam a maior parte do tempo com os olhos vendados e completamente sem roupa. Sem poder ver, as pessoas eram submetidas a jogos mentais. Faziam eles acreditarem que havia noites de fuzilamentos, mas apenas disparavam para o ar. Sempre que abusavam de alguém ou se aproveitavam de alguém, seja homem ou mulher, colocavam música em volume máximo para que não pudessem ouvir nem os próprios gritos. Eles eram pendurados por um braço por dias ou semanas. As mulheres eram obrigadas a dar à luz para depois verem como seus bebês eram eliminados. Os homens recebiam choques elétricos nas suas partes íntimas e quase nunca eram alimentados. Ingrid, em seu tempo livre, se ofereceu para abrir uma escola e ajudar mais jovens a treinar para enfrentar os inimigos de Pinochet. Ela os ensinava a lutar, a sempre manter uma postura fria e ter pensamentos lógicos. A maioria das mulheres era sequestrada e forçada a pertencer ao exército.
Se elas se opusessem, eram enviadas para os quartéis do sofrimento, e as fracas tinham a vida tirada rapidamente. Ingrid tinha um cão pastor alemão chamado Volodya. Ele sempre estava ao lado da mulher e a acompanhava para todos os lugares. Para protegê-la de qualquer tentativa de atentado contra ela, às vezes ela o soltava para que perseguisse as vítimas, e eles não sabiam para onde correr, porque estavam com os olhos vendados. Uma noite, enquanto todos estavam dormindo, Ingrid estava planejando uma nova maneira de causar sofrimento, e quando olhou para o seu cão, soube que levaria o sofrimento a um nível muito mais alto. Ela, sendo muito boa em treinar cães, levou apenas 2 semanas para treinar vários animais para que pudessem abusar das pessoas trancadas. Uma das primeiras vítimas foi Alejandra Rousapel, que sobreviveu e contou como foi a primeira vez que implementaram este método de sofrimento. Colocaram todos ao redor da pessoa de quem o cão iria se aproveitar, obrigaram-nos a assistir a cena aterrorizante e ouvir os gritos de dor da pobre garota. Eles foram ameaçados, se alguém ousasse virar ou fechar os olhos, seria o próximo. À noite, os lamentos podiam ser ouvidos novamente e os ouvintes temerosos apenas imaginavam que poderiam ser os primeiros ou os próximos. Desculpe. Vários depoimentos contaram que os outros oficiais colocavam as pessoas na posição fetal para que os cães subissem nelas e assim fosse mais fácil abusar. A mulher, ao ver o terror que semeava, os gritos de desespero e o vômito de nojo que suas vítimas sentiam, decidiu que essa forma de sofrimento seria sua marca pessoal, e com isso me refiro a Ingrid. Sempre que alguém tentava escapar, era enviado diretamente a ela para que soltasse seu pastor alemão e procedesse a cometer o ato tão atroz. Cada vez mais as pessoas estavam temerosas, preferiam perder a vida antes de se deparar com Volodya e sua dona. Depois disso, as mulheres se uniram para se sentirem protegidas. Elas perceberam vários fatores que as deixavam livres ou que não as faziam sofrer tão frequentemente. Uma delas era que quando estavam menstruadas, não abusavam delas, então pegavam um pedaço de pano e o enchiam com sangue de algum ferimento de bala de uma companheira e colocavam na sua roupa íntima quando eram levadas para o quarto do terror. Uma das vítimas que passou pelo abuso dos animais foi Marta Neira Munhoz, que havia sido secretária chilena e militante do movimento de esquerda. Foi detida junto com seu parceiro César Arturo. A mulher perdeu a vida depois de ter sido submetida várias vezes aos abusos por homens e cães. Foi uma das jovens que mais se rebelava contra Ingrid e seus companheiros. Tentou escapar várias vezes, mas no final não lhe restaram mais forças e perdeu a vida naquelas 4 paredes da venda sexy. Embora na discoteca não tenha havido tantas mortes como em outras áreas onde também havia quartéis de sofrimento, disse que seus métodos eram muito mais violentos e atrozes porque enfatizavam muito as humilhações de tipo de abuso. Não houve desigualdade e todos sofreram graças ao controle de Ingrid. Ela nunca teve piedade. Havia crianças e adolescentes que não passavam dos 15 anos, mas ela os tratava e fazia sofrer como adultos, assim como seu pai havia feito. Estar no comando a lembrava todos os dias de seu pai. Ela acreditava que talvez ele estivesse orgulhoso dela por lutar pelo país que a viu crescer, assim como ele lutou pela Alemanha. Havia dias em que ela se cansava por causa da idade e em outras ocasiões não ia ao quartel. Seu rosto mostrava o cansaço e o desgaste. Ela chegou a pensar que era hora de se aposentar ou talvez deveria renunciar. Então pediu conselho a um dos agentes, mas ele apenas recomendou que ela continuasse trabalhando porque era muito boa no que fazia. A mulher sempre tinha 3 pistolas por perto, uma na bolsa, a segunda na mesa de cabeceira e a terceira no forno da cozinha, porque corria o rumor de que existia uma organização contra a Direção de Inteligência Nacional formada por ex-agentes. Muitos começaram a temer porque o grupo inimigo estava cada vez maior. Então, em julho de 81, ela saiu de casa para ir ao quartel, mas de repente várias caminhonetes passaram em caravana e começaram a atirar nela. Por sorte, ela só levou 2 tiros, um na cabeça e outro no braço.
Foi rapidamente levada para o hospital mais próximo. Uma das balas estava muito perto do cérebro, então os médicos disseram que não podiam fazer mais nada por ela. Vários dos agentes ameaçaram todo o pessoal médico para que pudessem salvá-la. Então, eles apenas disseram que, para manter essa mulher viva, teriam que deixar a bala na cabeça dela. Foi então enviada para casa, sobreviveu às 2 balas, mas as sequelas a impediam de continuar indo ao quartel e fazer coisas que exigiam muito esforço. O país inteiro ouviu sobre este acontecimento e o considerou como uma espécie de milagre. Uma das revistas mais importantes do Chile escreveu o seguinte: certamente que por sua personalidade tão esclarecida e por sua fé cristã, foi dotada de uma vitalidade espiritual e física que lhe permitiu superar as graves lesões infligidas semanas atrás por um criminoso impiedoso a serviço do comunismo ateu e sanguinário. Também acrescentaram que era um oficial exemplar e que por isso merecia a segunda oportunidade que a vida lhe deu. Enquanto os meses e depois os anos passavam, a mulher ficava cada vez mais frustrada. Ela passou grande parte de sua vida fazendo as pessoas sofrerem, desde sua irmã até as mulheres inocentes de venda sexy. Ouvir as pessoas chorarem e infligir medo era uma rotina para ela, mas tudo isso acabou desde o atentado, pois seus companheiros também não queriam que ela se arriscasse a ser atacada por outra pessoa. Ela começou a pensar que talvez o assalto que sofreu foi planejado por um dos serviços secretos por sua tentativa de deserção. Ela se sentia envergonhada consigo mesma porque sentia que estava desonrando seu pai e sua nação. Por momentos, ela pensava que merecia ter a bala na cabeça como, digamos, um lembrete de quão fraca foi ao querer renunciar ao seu trabalho. Ela viveu muitos anos mais depois de quase morrer pelos tiros. Ela foi reconhecida como uma das melhores agentes da ditadura de Pinochet. Até mesmo várias pessoas diziam que notavam uma grande diferença após a sua aposentadoria. Já não havia tanto medo. O império do ditador estava caindo aos poucos com isso. Nos quartéis, havia cada vez menos vítimas porque elas conseguiam escapar com mais facilidade. A escola onde Ingrid treinava jovens foi decaindo e as pessoas que já não tinham medo de testemunhar contra esse monstro começaram a aparecer. De fato, uma mulher chamada Nancy Guzmán começou a investigar os arquivos do governo de Pinochet e em várias ocasiões se deparou com o nome de Ingrid Alderoch. Graças às testemunhas e ao que estava no documento, a mulher foi convocada para declarar o que acontecia na venda sexy. Ela só contou a história da bala na cabeça e disse que havia perdido a memória. Graças a isso, saiu impune e foi libertada rapidamente. Todos sabiam o que Ingrid havia feito. O país inteiro pedia justiça, mas o juiz e as autoridades não podiam fazer nada. Então, Nancy tomou a decisão de escrever um livro sobre esta mulher e contar sua história, levando em conta também as declarações das testemunhas e dos sobreviventes. Ela visitava Ingrid de vez em quando, entrevistando-a com medo, pois sua mera presença a aterrorizava. Sempre que ela perguntava algo sobre a venda sexy ou seu papel no exército de Pinochet, ela dizia que não conhecia nem ele, nem a casa mencionada. Mesmo com a memória perdida, ela continuava sendo uma mulher fria e sinistra. Às vezes, insultava a entrevistadora e orgulhosamente afirmava ser deste grupo alemão, do qual eu te disse no início que não podia mencionar que era deste grupo desde o nascimento. Ela também chegou a confessar que odiava os pacifistas e sempre que tinha a oportunidade, mostrava suas armas para intimidar a entrevistadora. Também lhe perguntaram sobre sua habilidade para treinar cães, mas ela apenas dizia que havia ganhado prêmios profissionais e que de maneira alguma maltrataria um animal dessa forma. Em seu livro, ela também fala sobre como foram os sofrimentos narrados a partir da perspectiva das sobreviventes. Uma delas implorou para que ele não publicasse seu livro onde estava sua confissão até que sua mãe falecesse, porque era muito forte e ela não queria que ela lesse seu testemunho. Nancy cumpriu sua palavra e no ano de 96 publicou seu livro chamado A Mulher dos Cães. Ingrid acabou morrendo no ano de 2001. Morreu de uma hemorragia digestiva em 2001. Aguda, enquanto descansava em sua casa completamente sozinha. Entrou para a história como uma das mulheres que aterrorizou um país inteiro e ainda assim saiu impune.
para os condes foram então, deram várias voltas 5 ou 4 vezes, e pararam como 5 ou 4 vezes, e depois chegamos a uma delegacia, e eu acreditava que os condes estavam, depois os pegaram, os mantiveram na parede, e depois um tenente disse: sabem que nós somos criminosos? Disse: sabem o que vai acontecer com vocês? Vamos matar vocês, disse, vamos levá-los a uma barricada e vamos matá-los lá, vamos declará-los mortos e depois vamos dizer que as próprias pessoas mataram vocês, então as pessoas vão estar contra eles mesmos. Lembre-se que neste canal há vídeos segunda, quarta, sexta e domingo. Não todos os domingos, mas na maioria. E se quiser ver mais conteúdo, há muitos mistérios terça, quinta e sábado.